Nossa saudação a você, colega, envolvido com o projeto Lixo Quem Se Lixa, um projeto estratégico do Ministério Público de Pernambuco que tem como objetivo induzir a concretização das políticas nacional e estadual de resíduos sólidos, contendo um conjunto de ações integradas que os municípios precisam implementar a curto, médio e longo prazo para se adequarem integralmente à legislação ambiental. Com o advento da Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010, os inquéritos civis até então existentes ficaram defasados, surgindo a necessidade de instaurar novos procedimentos com objeto mais amplo do que o dos anteriores, ou pelo menos de ampliar o objeto da investigação anterior mediante despacho nos autos, de modo a atender aos exatos termos da portaria de instauração de inquérito civil fornecida pelo CAOP Meio Ambiente. Nesse cenário, tudo que existia antes, inquéritos civis, termos de ajustamento de conduta ou até ações civis públicas, tudo isso, apesar de válido, tornou-se insuficiente diante da maior abrangência que a nova legislação trouxe como realidade para a gestão dos resíduos sólidos nos municípios em todo o território nacional. A essência do projeto pode ser resumida na minuta do termo de ajustamento de conduta fornecida pelo CAOP. Para destacar a especificidade desse TAC, o documento foi propositalmente denominado de Termo de Compromisso Ambiental, TCA, que guarda idêntica força de título executivo extrajudicial. Observe que os resultados buscados com esse projeto são interdependentes e só serão alcançados com pleno êxito se todas as ações previstas do TCA forem implementadas com o mesmo grau de comprometimento, em paralelo ou em sucessivo, conforme os respectivos prazos definidos no instrumento. Por exemplo, veja como se encadeiam os resultados. O encerramento dos lixões a céu aberto é o resultado mais emblemático. Mas o lixão só deve ser fechado com a inclusão socioeconômica e produtiva dos catadores de material reciclável. O catador só será fortalecido com a implantação da coleta seletiva do município, que por sua vez só vai ter efetividade na prática com a separação dos resíduos na origem pela população. E isso só se consegue com uma campanha permanente de educação ambiental e assim por diante. Percebeu? As ações previstas no TCA estão todas interconectadas, daí a importância de todos os municípios assinarem o TCA, inclusive aqueles que não possuem lixões, para terem nas mãos um verdadeiro manual de instruções, indicando o que, porquê, como e quando fazer, com prazos definidos e interrelacionados. Só assim as políticas nacional e estadual de resíduos sólidos serão integralmente cumpridas. Apesar de no dia 2 de agosto de 2014 se ter esgotado o prazo de 4 anos para o encerramento dos lixões em todo o território nacional, o Ministério Público de Pernambuco firmou posição no sentido de que, antes de promover ação penal por crime ambiental, ajuizar ação civil pública e de improbidade administrativa, deve-se oportunizar aos gestores municipais a assinatura do TCA. A estratégia é: independentemente do estágio em que se encontra o andamento do seu inquérito civil, você deve encaminhar cópia do TCA ao prefeito por ofício protocolizado, já efetuadas as possíveis adequações que julgar pertinentes como promotor natural, fixando prazo de 10 dias para o gestor manifestar seu interesse em subscrevê-lo. Se o prefeito assinar, forneça as planilhas de monitoramento dos prazos com fórmulas pré-definidas para calcular a data final de cada prazo previsto no instrumento, assim como os dias faltantes para o atingimento do prazo e os dias excedidos, caso o prazo tenha vencido. Mas se já existir na sua promotoria um TAC anteriormente celebrado com o município sobre o mesmo tema, você deve inserir no TCA uma cláusula específica mencionando essa circunstância, de modo que o TCA constitua instrumento substitutivo do ajuste anterior no que lhe seja comum, para evitar ambiguidade, prevalecendo sempre a disposição mais protetiva ao meio ambiente. E se a promotoria judicializou alguma dessas questões abrangidas pelo TCA, a exemplo de uma ação civil pública proposta para fechamento do lixão, você então deve requerer a homologação do TCA nos autos da respectiva ação judicial para fins de extinção do processo com resolução do mérito, na forma do artigo 269, inciso 3º do Código de Processo Civil. É importante não esquecer de informar ao CAOP em qual das situações o seu município se encontra. Assim que o prefeito assinar o TCA, informe ao CAOP por e-mail ou por telefone
tão logo a assinatura se tenha concretizado, e na sequência remeta por e-mail uma cópia digitalizada do documento para arquivamento eletrônico na pasta do município. E se o prefeito silenciar sobre a assinatura do TCA nos 10 dias concedidos ou diante de eventual resposta negativa, informe de imediato ao CAOP, por e-mail ou por telefone, pois foram consolidadas 2 listas distintas. Uma com os municípios que assinaram e outra com aqueles que não assinaram o TCA ou não se manifestaram nos 10 dias concedidos para a resposta. Quem assinou receberá olhar diferenciado do Ministério Público desde que se mantenha adimplente com os compromissos assumidos. Para quem não assinou, a consequência será a ação penal por crime ambiental, ação civil pública e ação de improbidade administrativa, conforme a realidade encontrada em cada município. O CAOP precisa dessas informações para preparar as minutas das ações judiciais e orientar você, colega, na melhor condução possível do projeto Lixo Quem Se Lixa. Em caso de dúvidas, não hesite em nos contactar por telefone ou por e-mail, inclusive para fornecimento de modelos de peças processuais e extraprocessuais, além de suporte técnico jurídico na área ambiental. Um abraço.